Vamos atender aqui. Essa pessoa não quer se identificar. Ela diz que há alguns meses começou a namorar. Desculpa, ela começou a fazer a ladainha de São Rafael Arcanjo para que ajudasse a encontrar um namorado. Ó, tá vendo? Tem gente que reza para encontrar namorado. Tem que dar uma paqueradinha também, mas a reza ajuda, né? Você sabe que às vezes eu acho tão bonitinho nessas pessoas que levam o namoro a sério. Aqui na Canção Nova é assim, né? E eles, para pegar na mão, eles levam um ano para segurar na mão do outro, não é? Não é assim? Eu acompanhei o sofrimento do Chino, meu diretor, coitadinho. Acho que ele ficou uns 2 anos fazendo só troca de olhares, até que ele pôde pegar na mão. Quando dá o primeiro beijo, já tem quase 10 anos de namoro. Brincadeira, um pouco de exagero. Mas eu acho muito bonitinho quem se respeita tanto, quem respeita o próprio corpo, a ponto de fazer essa experiência. Olha, eu quero que Deus participe do meu processo. E essa que, no caso, fez uma ladainha, né? Ela começou a fazer a oração de São Rafael Arcanjo para que ela pudesse encontrar o namorado. E fez também, olha, colocou aqui um ainda mais forte, que é o Santo Antônio, o casamenteiro. E aí ela disse que depois, pouco mais de 2 meses, ela conheceu um rapaz, se interessou muito por ele também se interessou por ela. E através de uma amiga eles começaram a se conhecer, rezaram juntos, inclusive ele participou também desta busca que ela estava fazendo em Deus. Ele ficou sabendo que ela rezava para encontrar essa pessoa. E no primeiro momento ele sentiu-se até encantado por esse gesto dela. Mas aí depois ela começou a perceber que ele tinha alguns gostos que diferenciavam muito dela. Ela cita aqui que ele gosta muito de forró, ela não gosta, que ele gosta de beber socialmente, mas que ela também não é muito adepta disso. E os desentendimentos começaram a acontecer por causa desses motivos. Aí ela disse que um dia teve um show na cidade, ela não quis ir, ele ficou muito chateado e disse que só ele estava abrindo mão das coisas que ele gostava pelo namoro e que ele não queria ficar ao lado de uma pessoa que o impedisse de viver. Ele queria encontrar alguém que fosse companheira dele. O problema todo, padre, é que eu gosto muito dele. Chorei quando li esse desabafo dele, quando ouvi esse desabafo dele. Ele falou que gosta de mim e que a gente, nesse pouco tempo, viveu muita coisa linda dentro da igreja, através dos retiros que eu convidei a fazer, mas que ele tem medo que as nossas diferenças sejam insuportáveis um pouco mais à frente. Sinto que muita coisa mudou na vida espiritual dele, desde que começamos a namorar. Ele está mais próximo de Deus. Às vezes acho que o inimigo esteja querendo nos separar para que ele se afaste de tudo que ele conquistou espiritualmente nesse tempo que está comigo. Conversei com a minha mãe, que é intercessora, e ela me pediu que fosse mais compreensiva com ele e que não desistisse do relacionamento. Mas ele está ficando cada dia mais estranho comigo, tem horas que me trata mal, tem horas que me trata bem, e está bastante frio. Não sei o que preciso fazer, padre. Se acaso for falar sobre o meu caso na TV, por favor, não fale os nossos nomes. Desde já agradeço e espero ser respondida. Minha filha, primeiro, parabéns pela sua busca. Acho, como dizia aqui anteriormente, eu acho que toda vez que nós colocamos Deus para nos ajudar a administrar os nossos sentimentos, a gente só tem a ganhar. E você certamente está fazendo um trabalho bonito na vida desse menino, de apresentá-lo a Deus, de apresentá-lo ao seu estilo de vida. Só que agora entra um conflito, porque ele quer que você experimente também um pouco do estilo de vida dele. Até que ponto você deve ir? Até o momento em que você perceber que você não está se agredindo para estar com ele. Porque uma coisa é a gente fazer sacrifício por uma coisa que nos acrescenta. Outra coisa é a gente fazer sacrifício por uma coisa que nos decresce, nos diminui. Então, se você percebe que o sacrifício que você faz para estar com ele lhe prejudica do ponto de vista humano e espiritual, eu acho que vale a pena você colocar diante de você mesmo, de maneira bastante sincera, que talvez não seja interessante continuar. A gente sofre quando termina? Sofre. Mas a gente se recupera também. O namoro é um tempo
em que a gente experimenta a vida com o outro. O namoro deveria ser para nós um experimento do que seria a vida matrimonial. Claro, com as diferenças. Vocês não moram juntos, a igreja recomenda que não se tenha relações sexuais. Existe uma série de recomendação para que o namoro seja de fato namoro. Porque às vezes pode parecer que a igreja seja chata, né, moralista, boba, ao recomendar isso ou aquilo. É justamente para que você faça a experiência do namoro como ele precisa ser. Namoro não pode ser igual à vida de casado. Então tem muitos casais que já têm uma vida como se estivessem casados. Aí depois casa, desgringola já nos primeiros meses ou no primeiro ano, porque faltou a novidade do casamento. Então se você experimenta com o outro aquilo que será a sua vida matrimonial, você precisa identificar se o que você está vivendo com esse rapaz está lhe provocando essa satisfação de estar com ele ou se está provocando um desconforto. A gente não precisa ter medo de terminar o namoro. Namoro foi feito para terminar. Também como pode ser o passo definitivo para um casamento. É muito melhor terminar o namoro do que terminar o casamento. E a gente precisa identificar as semelhanças e dissemelhanças que existem entre as pessoas. Porque algumas coisas poderão ser um impedimento mesmo. A diferença é tão grande entre aquilo que ele gosta e entre aquilo que você gosta, que pode se tornar um obstáculo imenso para a vida matrimonial depois. Por isso que é preciso experimentar com muita seriedade, com muita clareza, o que o namoro está representando ao seu coração. E a partir disso, você ter condições de tomar a sua decisão. Por outro lado, a sua mãe também está certa. Se você não está se ferindo tanto, você está apenas se contrariando um pouquinho, para poder fazer com ele aquilo que ele gosta, e se isso não te prejudica, só te contraria, quem sabe seja uma oportunidade que você tem de colocar Deus no coração deste menino. Às vezes, quando nós levamos a sério essa oportunidade de transformar a vida do outro, a gente precisa saber que é com o nosso exemplo. Não é com a falação, não. Ah, fala na cabeça do outro. Não. Você tem que oferecer a ele indícios de que Deus te faz feliz. Você tem que demonstrar com a sua vida que este amor em que você está permanecendo repercute de maneira muito, muito positiva na sua história. Padre, quem escreve aqui é o Bruno. Minha esposa tenho como acompanhante há mais de 5 anos. Ela veio terminar comigo por vários fatores e eu sempre cedi. Tive paciência para convencê-la de que o término não é o caminho, até porque nós temos 2 filhas de quase 2 anos que precisarão muito de nossa família, muito da estrutura familiar. Sendo que a última vez, padre, em que ela teve uma crise, terminou, foi por causa da minha família, dos meus pais. Ela disse que eu sou muito submisso ao que eles falam, que eles fazem o que querem de mim, e por isso ela não queria mais continuar o casamento. Não sei como resolver esse problema. Não sei se tento mudar os meus pais, ou se quem está errada nessa história é a minha esposa. O que posso fazer? Bruno, quem sou eu para dizer, com tão pouco recurso, o que é certo e o que é errado nessa história? O que eu posso lhe dizer, meu filho, é que nós, à medida que nós vamos amadurecendo, que nós vamos crescendo, a gente precisa administrar de uma maneira nova a influência que os pais têm na nossa vida. Um pai e uma mãe sempre terão o direito de nos dizer, de nos aconselhar, mas à medida em que a gente amadurece, que a gente constrói um lar, a gente precisa criar uma autonomia. Por que eu te digo isso? Porque em muitos casamentos, a influência de sogro e sogra é tão grande que dificulta a vida dos dois. Por isso que é muito complicado quando a gente se casa e vai morar na mesma casa dos pais. Não tem o ditado popular? Quem casa quer casa? Por isso. Porque é a hora que vocês vão aprender a ser família.
Se você está ouvindo demais o que o seu pai tem a dizer, o que sua mãe tem a dizer, numa época em que você já estabeleceu um vínculo com uma mulher e que vocês estão fazendo juntos a construção de um lar, não é que você vai deixar de ouvir, mas talvez minimizar um pouco essas interferências, porque se a sua esposa diz que é até um fator de impedimento de continuidade para esse casamento, o excesso de influências dessa família sobre você, eu acho que você precisa, no mínimo, pensar sobre isso. Será que você está dando ouvidos demais a eles e ouvidos de menos a ela? Porque se a gente não busca viver essa autonomia e fazer com que o nosso lar tenha o seu centro de decisões também, né? Quem é que você vai agora, num primeiro momento, buscar para ouvir? É sua esposa, é carne da sua carne agora. Você estabeleceu com ela esse vínculo matrimonial, você teve filhos com ela. E essa experiência de buscar essa maturidade é importante demais na vida de todo casal. Ainda que no primeiro momento erre, que caia um pouquinho, é assim mesmo. Os pais não podem impedir os filhos de crescerem. Isso é um problema sério mesmo. São muitos pais que, na tentativa de protegerem os seus filhos dos primeiros problemas do casamento, ficam interferindo demais. Não esquece. Deixa o seu filho se ajeitar lá. A maturidade consiste nisso. O amor consiste nisso. Em você deixar o outro passar pelos perrengues que ajudarão a amadurecer. Às vezes, na tentativa de proteger o outro com o nosso amor, a gente desprotege. Excesso de amor desprotege. Eu não posso querer carregar os meus filhos dentro de uma redoma. É na caminhada que a gente aprende a andar. É igual andar de bicicleta. No primeiro momento você fica com muito medo de soltar a bicicleta, mas se o filho nos leva uns tombinhos, ele não aprende nunca. A vida é assim. No nosso processo espiritual é assim. Tantas vezes o diretor espiritual, na minha vida, eu me lembro, o meu diretor espiritual me dava a palavra de orientação, mas depois eu ia viver. E nem sempre eu conseguia colocar em prática a palavra que ele havia me dado. E através dos meus erros, eu conseguia aprender até um pouco mais do que aquilo que ele havia me dito anteriormente. Porque o erro, ele tem sim o poder de nos ajudar a encontrar a solução. E quando muitas vezes a solução vem de fora, ela não cabe dentro da nossa casa. A esposa não aceita porque aquela solução veio de fora. Então é muito melhor a gente construir, usa o que os seus pais te aconselham, sem precisar ficar dizendo que foram eles que disseram. Metaboliza os ensinamentos do pai. Metaboliza os ensinamentos da sua mãe. Passa aquele fazer parte de você, para que no momento em que você estiver com sua esposa, você tenha condições de dar passos de maturidade na construção da sua família, e ela se sentir mais segura. Porque no fundo, uma mulher quer a segurança do marido. Da mesma maneira como o marido quer a segurança da esposa. Eles compartilham essa segurança. A presença dá segurança ao outro. Se ela percebe que tudo você precisa buscar de fora porque você não tem, é natural que ela se sinta insegura ao seu lado. Acho que na verdade, o que dificulta o relacionamento de vocês, talvez possa ser uma insegurança que os seus pais acabam alimentando quando eles querem resolver todos os seus problemas. Ao querer lhe proteger demais, eles acabam lhe desprotegendo. Aqui no livro, O Discípulo da Madrugada, tem um trecho que eu gostaria de ler. Esse livro eu lancei no ano passado, e ele fala justamente do itinerário de um homem que reconstrói dentro de si a experiência religiosa, que para ele foi muito desastrosa quando ele descobriu, dentro do contexto religioso em que ele vivia, instrumentais que lhe tornaram uma pessoa cruel. Em vez de tornar-se uma pessoa boa, amorosa, tornou-se uma pessoa cruel em nome da lei. Ele era um mestre da lei e ele encontra-se com Jesus e tem a sua vida transformada pela palavra de Jesus. No momento do seu processo, ele diz:
esqueceram de me contar que Deus é amor. Aconteceu, não fizeram por maldade. É provável que tenham vivido a mesma restrição. Foram educados dentro de um contexto religioso em que a máxima sempre foi observar a lei. Não há nenhum problema em conhecer a Deus a partir da lei. Não é prejuízo pautar a vida sob a sua jurisdição. Só não é justo que a gente se prive de conhecer o avesso da regra, a trama que sustenta o seu significado. Lá onde tudo é movimento amoroso, braços que se estendem para oferecer proteção. Não é justo que a lei seja dissociada de sua dimensão amorosa. As restrições que são postuladas por ela pertencem ao contexto do cuidado que educa. Mas se quebrarmos essa associação, a lei deixa de sugerir bondade, torna-se amarra, fonte de privações, limita-se a ser um código impessoal que observaremos por imposição e que desprezamos tão logo deixemos de ser vigiados. A dimensão jurídica da religião é sempre bem-vinda na construção do caráter humano. O respeito às regras divinas é sinal de amadurecimento místico, mas há um detalhe a ser observado. Não basta obedecer. Carece que a obediência seja ato livre, movimento natural que o coração realiza por reconhecer o valor que se alberga na regra. A lei sagrada não foi estabelecida para nos oprimir. Ela é fruto do amor divino. A primeira referência que dela recebemos está no livro de Gênesis, na passagem em que Deus ordena Adão e Eva a permanecerem dentro dos limites do paraíso. A regra foi estabelecida, mas não sem motivos. Era para que o encontro fosse possível. O paraíso era o lugar delimitado para o encontro. Os limites estabelecidos facilitavam o encontro entre Deus e a humanidade recém-criada. O estatuto divino salvaguardava a Adão e Eva o direito de serem encontrados pelo Criador. A regra mudou. A partir de Jesus, nós não estamos mais sob os limites de uma lei que não alcança o coração. Deus agora estabelece como lugar de encontro o seu amor. Para Adão e Eva, era o limite do paraíso, o lugar do encontro. Para nós, Deus oferece agora o coração. A partir de Jesus, temos a feliz oportunidade de dizer que eu, você, apesar de todos os nossos defeitos, de todos os nossos pecados, continuamos tendo um lugar reservado no coração de Deus. Se quisermos com Ele nos encontrarmos diariamente, é preciso que a gente permaneça no seu amor. É preciso que a gente abra mão de tudo aquilo que é mesquinho em nós. É preciso que a gente lave o nosso coração de todos os ódios, de todos os ressentimentos, de todas as mágoas. Porque no ódio Deus não nos encontra. Na mágoa, Deus não pode nos encontrar. O lugar delimitado para o encontro é o seu coração misericordioso. E é isso que eu desejo a você. A você que está esquecido, que se recorde. Deus é amor. A você que ainda não sabe, aprenda. Deus é amor. Nada pode estar acima deste amor. Nada pode falar mais alto aos nossos ouvidos que a certeza de que Deus nos ama. Porque é a partir dessa certeza que a gente conserta tudo aquilo que está estragado dentro de nós. E que este Deus amoroso desça sobre todos nós, sobre as nossas famílias, sobre os nossos corações, e nos reconcilie diariamente com Ele, quebrando dentro de nós toda e qualquer legalidade que porventura possa nos afastar do verdadeiro amor. Desça sobre mim e sobre você a sua bênção. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a semana que vem, se Deus quiser.